Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Mais um dia aí, né, de luta, de guerra e de muito trabalho. Hoje, pessoal, vim mostrar para vocês, né, o início aqui da minha jornada todos os dias de trabalho e também de dona de casa, de empreendedora. Esses dias eu não estou trabalhando fora, né, não fui aí convocada, né, creio que só final de semana ou na outra semana. Mas antes de mostrar para vocês aqui, eu quero deixar para vocês uma mensagem poderosa que eu estava lendo aqui. E eu quero aí compartilhar com vocês essa reflexão de hoje. É o nosso devocional desta quarta-feira, certo? Então vamos lá ler aqui um pouquinho da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Que se encontra no livro de Números. Livro de Números, capítulo 14 e versículo 26. E vai falar aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Aí vai falar no versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrereis esta mal congregação que murmura contra mim? Tenho eu ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com o que murmuram contra mim. Vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Então a Bíblia vai dizer aqui, meus irmãos, em Números, capítulo 14, versículo 26, que Deus está falando com Moisés e Arão para falar com a congregação, com aquele povo a qual Moisés estava ali conduzindo no deserto. Um povo que só murmurava, né? Em meio a tudo que eles viram ali o Senhor fazer na vida deles, em meio a tudo que Deus fez no deserto, porque mesmo eles estando no deserto, não faltava nada. Então, o que a gente entende nessa mensagem aqui, muitas das vezes, a gente vai passar por situações em que muitos vão murmurar, vão dizer: será que isso aí, meu irmão, vai dar certo? Né? Que nem eu tenho esse empreendimento aqui. E muitas pessoas dizem assim: meu irmão, pare com esse negócio, vai arrumar um trabalho, né? Vai arrumar um trabalho fixo, vai trabalhar isso, aquilo, outro. Mas você passa ali o dia todo ali trabalhando. No final do mês você vai ganhar um salário mínimo. E às vezes você está trabalhando em casa ou empreendendo com alguma coisa, você vai gerar algo a mais um pouquinho para ajudar o seu esposo na renda da casa. Então, aqui Moisés, ele estava conduzindo o povo na direção de Deus. Tudo que Deus mandava fazer, ele fazia. Tudo que Deus mandava ele orientar o povo, ele orientava. Ele seguia as instruções do Senhor. E também isso não é diferente no nosso negócio. Nós também colocamos a nossa vida de empreendedor nas mãos do Senhor, né? E chamamos o Senhor para ser sócio. Porque se também essas coisas que nós fazemos, seja num ramo de confeitaria, seja no ramo de o que for, a gente também tem que colocar Deus à frente. E em tudo que nós vamos fazer, nós temos que orar, apresentar a Deus, para que Deus venha conduzir e nos dar sabedoria para o nosso negócio. Então, tudo isso Moisés fazia na congregação com o povo, mas o povo murmurava, o povo se levantava contra Moisés. Não é diferente conosco. Seja em qualquer área que for, ministerial, trabalho, seja onde for, na empresa onde você chegar para fazer algum trabalho, sempre vai acontecer algumas situações a qual vai ter murmuradores com o seu trabalho, com a sua dedicação, com aquele momento que você quer fazer o seu melhor, e sempre vai ter esses murmuradores que vão dizer: não precisa tudo isso, para que isso, para que aquilo? Tem muita gente,
né? Isso aí todo mundo já está fazendo, todo mundo já faz. Então sempre vai ter essas pessoas para jogar areia naquilo que você está fazendo. Aqui no caso de Moisés, era no ministério, no chamado de Moisés, a qual ele foi chamado para conduzir este povo. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é essa. Não dê ouvido aos murmuradores. Não dê ouvido àqueles que não contribuem nada com a sua vida. Não dê ouvido àqueles que na sua frente é uma coisa, por trás é outra. Na sua frente te abraça, que te ama, que isso, que aquilo, mas por trás quer ver o teu fim, né? Quer ver contendas. Mas a Bíblia diz que Moisés ele não ouvia aos murmuradores, e sim ele pedia a direção do Senhor. E sim ele ouvia a voz de Deus. E cada vez mais que ele se levantava para entristecer o coração de Moisés nessa jornada, nessa caminhada, Moisés ele dobrava os joelhos e orava e pedia direção a Deus, né? Porque a Bíblia vai dizer que ele pedia orientação a Deus. Então, eu passei alguma situação aqui há algum tempo e eu dobrei o meu joelho e eu comecei a me silenciar e orar a Deus, jejuar, orar nas madrugadas, pedir a Deus. E o Senhor disse, se calem e eu vou agir, eu vou resolver. Porque eu estava lendo essa passagem e também eu gosto muito da passagem de José, né? Porque aquela confusão todinha com José, de querer ver José longe, José distante. Os próprios irmãos queriam ver José morto, jogaram no poço, queriam matar, depois venderam. José foi vendido como escravo. Depois, por não querer fazer a vontade da mulher do seu senhor, né, Potifar, ele foi preso. Mas aonde José chegava, José fazia o quê? Fazia o seu melhor. Né? Fazia o seu melhor e Deus estava vendo tudo que José estava fazendo. Eu gosto muito dessa passagem, porque eu me identifico muito com essa passagem, porque eu sou uma pessoa assim, aonde eu coloco as minhas mãos, eu quero fazer o meu melhor. Não para me aparecer, mas sim, porque eu sei que se eu fazer o meu melhor, eu estou entregando algo para o meu cliente melhor, eu estou entregando no meu ministério algo para Deus o melhor, o meu melhor. Então, é assim que temos que fazer, o nosso melhor. Então, esses servos de Deus aqui na Bíblia, José, Josué, Moisés, né, e outros, eles procuraram obedecer a Deus. E é isso que nós temos que fazer, porque Deus ele é justo, né? E eu tenho certeza que a gente lê a Bíblia e nós vê que Deus ele ama a justiça. Ele ama quem é justo, quem age corretamente, quem não anda prejudicando ninguém. Então, a gente tem que fazer aquilo de melhor para o nosso próximo, olhando como seria para a gente. Então, eu tenho que dar o melhor para o meu próximo como se fosse para mim, né? Então, essas pessoas que murmuram, que ficam o tempo todinho querendo colocar areia no seu negócio, que não vai dar certo, que isso aí muita gente já está fazendo. E quando é no ministério, isso aí é besteira, irmão, faça assim. Não dê ouvido à voz de Deus, ore a Deus, continue na direção do Senhor. Então esta é a palavra, meus irmãos. Números, né, capítulo 14, versículo 26, que eu deixo para vocês nesta manhã. Não dê ouvido a murmuradores, não dê ouvido a quem não agrega nada na tua vida, a quem não contribui com nada na sua vida. Não dê ouvido. Dê ouvido a pessoas que te motivam a melhorar a cada dia. Dê ouvido a pessoas que verdadeiramente querem estar do teu lado para te motivar a melhorar, a crescer, para pegar na tua mão e dizer, eu estou aqui com você para te ajudar. Eu estou aqui com você para este trabalho melhorar, contribuir, crescer, florescer. Não aqueles que querem nos derrubar, passar à frente, achar que faz melhor. Então, esta é a mensagem. Eu estou aqui, gente, ó. Vocês têm uma ideia, ó. Estou lendo a Bíblia aqui, né? E também, esses aqui é os papelzinhos que a gente corre, fazendo isso aqui, ó. Para mais tarde, pro delivery. Colocando os ketchupzinhos, né?